Os celulares da Samsung fazem muito sucesso aqui no Brasil e não é à toa, né? Afinal, quem não gostaria de ter um Galaxy S25 Ultra com câmeras incríveis, uma tela anti-reflexo e até mesmo uma caneta? Bem, apesar disso, os smartphones que mais vendem não são os topo de linha, mas sim os custo-benefício da linha Galaxy A. Dentre eles, a principal aposta para 2026, que é esse carinha aqui, o Galaxy A17. Esse é o famoso celular de R$ 1.000 que faz tudo. Mas será que vale a pena mesmo comprar um celular de R$ 1.000 da Samsung? Já faz um tempão que a Samsung estacionou, nesse design aqui com 3 câmeras verticais. A diferença é que agora, nos novos modelos da linha A, eles estão unidos nesse pequeno módulo. Essa mudança é apenas visual e acaba até ajudando a diferenciar os celulares mais novos. O A17 vem disponível em 3 cores diferentes, azul, cinza e preto. E a melhor parte é que todas as cores a Samsung optou aí por um acabamento fosco no traseiro do aparelho. Elas são feitas de fibra de vidro. Não chega a ser daquelas mais resistentes contra marcas de dedos que a gente encontra nos modelos mais caros, mas mesmo assim já é melhor que o acabamento em plástico lá do A16. A moldura continua em plástico, o que não é um problema, ainda mais se tratando de um celular de entrada. Aqui na lateral a gente encontra os botões de volume e o botão Power, que também funciona como leitor biométrico. Ele é bem posicionado e funcionou perfeitamente às vezes que eu precisei. Na parte de cima a gente tem um microfone secundário, mas o alto-falante embaixo da tela é daqueles que só funciona durante ligações. O som do celular então é mono, com uma única saída de som localizada na parte de baixo, junto com a entrada USB-C e do microfone principal. Girando a lateral esquerda, abrimos a gaveta de chip revelando a borrachinha amarela que ajuda a impedir que a água entre. Aqui a gente tem um slot para chip físico e um slot híbrido, que pode tanto ser usado para cartões de memória quanto para um chip secundário. Vale mencionar que o A17 tem sim suporte a eSIM, redes 5G e também pagamentos por aproximação com NFC. E ele é bem completo nesse quesito. Enquanto as outras marcas buscam trazer as melhores certificações de durabilidade em seus aparelhos de entrada, bem, a Samsung continuou com a resistência IP54 nesse cara aqui. É aquele famoso melhor que nada, que garante uma certa resistência à poeira e respingos d'água, mas jamais submersão total. Já o vidro da tela agora é Gorilla Glass Victus, uma proteção básica contra pequenas quedas e arranhões. Eu preciso ser honesto com vocês, de todos os smartphones que a gente testou esse ano, o A17 é um dos piores no quesito de durabilidade. E eu não vou dar um desconto por ser um celular de entrada, já que outras marcas estão colocando proteções melhores em seus aparelhos econômicos. Um exemplo que me vem à mente é o Moto G56 da Motorola, que é um celular bem baratinho que foi lançado com proteção IP69 e IP68 e resistência militar. Já a Xiaomi também continua na certificação contra respingos d'água, mas pelo menos eles tentam compensar isso enviando junto na caixa uma capinha de silicone de boa qualidade e também uma película pré-instalada de fábrica. Na Samsung a gente não tem nada disso, então a durabilidade em um celular de entrada é um ponto onde a marca ainda precisa melhorar. Agora, em respeito à tela, a gente tem um painel AMOLED de 6.7 polegadas, o mesmo do Galaxy A16. Tudo também continua igual por aqui, resolução Full HD+, taxa de atualização contínua em 90 Hz e o brilho permanece o mesmo em apenas 800 nits, o que pode dificultar na hora de usar o celular na rua em dias de sol. Já que a Samsung não conseguiu fazer nenhuma mudança nas especificações da tela, bem que podiam pelo menos ter aproveitado essa geração para remover a gota ao redor das câmeras selfies, Eles colocam isso só para diferenciar o modelo mais econômico dos mais caros, não tem nenhum motivo real para essa continuação da borda ao redor da câmera. Não gosto também. E eu falei no review do A16 que, apesar da tela ser boa, ela perde para os celulares da Xiaomi em especificações. O Redmi Note 14 4G também tem uma tela AMOLED, mas com 120 Hz e o dobro de brilho do baratinho da Samsung. Sem falar que aquele aparelho tem bordas finas e é um dos modelos de entrada da Xiaomi. A Samsung sempre mandou muito bem nas telas, mas já passou da hora de aumentar o brilho e taxa de atualização. Mas mais importante, se livrar de uma vez por todas da gota ao redor da câmera selfie. O conjunto de câmeras do A17 é o mesmo do Galaxy A16, que também era o mesmo do Galaxy A15 e assim por vai, A Samsung mantém aquele trio composto por uma câmera principal de 50 megapixels,
uma ultra wide de apenas 5 megapixels e aquele sensorzinho macro que só tá ali para manter a identidade visual do design do celular. Eu sempre gostei do estilo de fotos que a Samsung faz e o A17 mantém o pós-processamento agradável, já que a gente tá bem acostumado, diga-se de passagem, né? A nitidez não é das melhores, mas os contrastes e saturação acabam deixando a foto bem balanceada. Se você procura por um celular barato para tirar fotos, é difícil de competir com os resultados da câmera principal do A17. Eu tirei o A16 da gaveta e tirei algumas fotos lado a lado com o novo A17. E como vocês podem ver aí, o resultado é praticamente o mesmo. E isso não me surpreende, afinal é a mesma câmera. Nessa foto noturna da palmeira, a gente tem uma leve diferença no pós-processamento nas cores do céu, mas quase nada, né? Agora a mesma foto com a câmera ultra-wide ficou com cores bem diferentes da principal, isso nos dois celulares. De dia a coisa melhora bastante, o nível de ruído diminui consideravelmente e ambos tiram uma boa foto. Agora partindo para a ultra-wide, não temos aquela grande discrepância de cores que tivemos com a foto noturna, o que já era esperado. Se você quer tirar uma foto bem de perto, vale mais a pena aproximar bem o celular com a câmera principal. O resultado vai ser melhor do que com a câmera macro, tanto no Galaxy A17 quanto no A16. Sempre que você tiver um sensor macro de 2 megapixels, pode apostar que não vai funcionar direito. É melhor você tirar a foto com a câmera principal, quanto mais perto possível do objeto. Eu estou gravando agora aqui com a câmera selfie do Galaxy A17 que tem apenas 13 megapixels e assim como o sensor principal, ele só grava vídeos em Full HD a 30 frames por segundo. Você vai me dizer aí nos comentários o que achou assistindo aí num vídeo de 4K que a gente vai ter que fazer upscaling, infelizmente. Uma das diferenças dessa câmera é que agora a Samsung colocou estabilização ótica aqui no A17. Eu testei um pouco mais e confesso que eu não notei tanta diferença assim. Certamente a filmagem do A17 está bem mais estabilizada, mas a do sensor do A16 já estava fazendo um bom trabalho. Quanto às fotos com a câmera selfie, eu não sei o que a Samsung fez nesse sensor para ela tirar fotos tão boas. Uns meses atrás eu comparei essa câmera com a câmera do Galaxy A26 e também com do A36 e adivinhe, eu acabei preferindo pelas selfies do mais barato. Até mesmo no modo retrato ativado, ele consegue sim recortar bem e deixar a foto pronta para ser postada em rede social. Show de bola essa selfie aqui. O Galaxy A17 ele vem com o processador Exynos 1330 e adivinhe, é exatamente o mesmo processador do Galaxy A15 5G, que também é o mesmo processador do Galaxy A14 5G. Eu acho que vocês já pegaram, né? Que esse celular aqui é praticamente idêntico aos seus antecessores. E sabe qual é a pior parte? Quando eu testei o Galaxy A14, o processador já estava com uma performance ultrapassada. Então imagine agora o desempenho desse chip rodando não só jogos, mas também qualquer aplicativo novo. Não é nada legal. Eu confesso que quando eu li as especificações eu fiquei bem decepcionado que a Samsung ainda esteja empurrando esse processador em mais um lançamento. E apesar disso, na prática, o A17 não é tão lento quanto eu esperava. Claro que eu estou aqui com a versão mais cara, com 8 GB de memória RAM, o que assim acaba ajudando muito a rodar interfaces sem travamentos, aqueles mais bruscos, né? E agora fica aqui o aviso. Não compre nenhum celular com apenas 4 GB de RAM em 2025. Já deixou de ser suficiente há muito tempo. Em 2025, o mínimo que eu acho legal você comprar é 6 GB, agora sendo ideal pelo menos 8. Eu me preocupo com o futuro da A17. A Samsung diz que é um celular feito para durar, usando com o argumento de 6 anos de suporte a atualizações. E esse número de suporte realmente impressiona. Mas de nada adianta se o hardware do celular não aguentar tudo isso, né, funcionando com fluidez. Você vai estar com o 6º ano do celular lá travando, não vai querer utilizar ele mais. Quanto aos jogos, o processador Exynos dá conta de rodar os títulos leves como Asphalt, Legends Unite, Wild Rift e até mesmo Bloodstrike. Mas se você é daqueles que curte games exigentes como Subnautica e o Genshin Impact, esse aparelho aqui não roda tão bem, mesmo com os gráficos no mínimo. O maior ponto negativo do Galaxy A16 era sim o processador ultrapassado, e aqui no A17 a mesma história se repete. Para descobrir a autonomia do Galaxy A17, eu coloquei ele para fazer o mesmo teste que a gente fez em outros celulares. Navegar uma hora pelo Chrome, scrollar Reels no Instagram, assistir vídeos no YouTube e por aí vai. O antecessor, o A16, conseguiu completar essas 8 horas de teste com 7% de carga ainda sobrando. E já o novo A17 tem a mesma capacidade de bateria do antigo. Eu tinha certeza que eles teriam resultados idênticos no teste de bateria.
Mas não foi isso que aconteceu. O A17 nem sequer conseguiu terminar o teste. Ele morreu faltando 16 minutos para a última etapa acabar. E quando um resultado bizarro desses acontece, eu carrego o celular mais algumas vezes e dou uma checada nas configurações para ver se não tem nada errado e testo tudo de novo. Sim, no segundo teste, o mesmo resultado aconteceu. Ele morreu faltando 18 minutos. Quanto ao carregamento, as más notícias continuam por aqui. Ele mantém a carga máxima de apenas 25 watts, ok, mas acompanha um carregador pequenininho de 15 watts na caixa. Talvez pelo fato de ser um lançamento, a Samsung ainda precisa calibrar algo e regular esse gasto excessivo de bateria, já que não faz nenhum sentido um celular com as mesmas especificações do seu antecessor gastar mais. A gente vai ficar de olho e aí retestar o A17 assim que ele tiver alguma atualização maior. Mas por enquanto a autonomia está muito inferior à concorrência. O A17 ele vem rodando Android 15 sob a interface One UI 7. A Samsung prometeu 6 anos de atualização de software e segurança, ou seja, ele vai ser atualizado até 2031. Isso até parece bom, né? Mas como eu mencionei já anteriormente, esse processador mal tem potência para rodar o One UI 7. Imagina a 8, a 9 e a 10. A realidade é que cada ano que passa os celulares ficam mais potentes. E a gente está vendo isso, grandes saltos aí na performance dos aparelhos topo de linha. Os desenvolvedores, obviamente, vão tirar proveito disso, né? Deixando seus aplicativos cada vez com mais funções, o que acaba os tornando mais exigentes e pesados. E sabendo disso, eu não acho uma boa escolha, uma escolha inteligente, comprar o A17 com a perspectiva de usar o celular por mais de 2 anos. Claro que ele vai continuar funcionando, mas com a usabilidade bem prejudicada, com travamentos e lentidão o tempo todo. A conclusão é que o A17 é um celular que representa perfeitamente a indiferença da Samsung com o mercado de smartphones de entrada. Eles tiveram aqui a oportunidade de lançar um celular bom, facilitando a entrada de mais pessoas ao ecossistema da marca. Mas ao invés disso, temos um aparelho praticamente com as mesmas especificações de 3 gerações passadas. A boa notícia é que ninguém é obrigado a comprar e, graças a Deus, existem opções melhores na faixa de preço, né? Até mesmo dentro da própria Samsung. O modelo que eu tenho em mente aqui, que está cada vez mais barato, é o Galaxy A36. Sim, pelo mesmo preço do A17 de 8 GB, você vai levar para casa o A36. Vai entender essa lógica de preço, né, de lançamento da Samsung. Na construção, o A36 tem proteção IP67, que garante resistência não apenas a respingos, mas também a submersão completa de água doce. A tela do A36 tem taxa de atualização em 120 Hz e o mais importante, brilho de 1900 nits, que é o dobro do A17. E apesar de ter a mesma capacidade de bateria, se saiu melhor no nosso teste e também tem suporte a carregamento de 45 watts, mais que os 25 do A17, apesar de vir só um carregador de 15 também na caixa. Só isso que eu falei agora já justifica muito mais que a compra do A17, mas eu deixei a melhor parte para o final, é o processador. Ele tem um Snapdragon 6 da geração 3, e apesar de estar longe de ser um dos mais potentes, vai te dar muito menos dor de cabeça do que o Exynos do A17, principalmente se você planeja utilizar o celular por mais de 2 anos ou curte jogos. Essa foi minha análise sincera aqui do Galaxy A17. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Como você viu, se tiver muito próximo o preço do A36, compra aquele outro celular que é muito melhor, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.